Boa tarde, pessoal. Feliz ano novo a todos. Falar um pouquinho aqui sobre alguns aprendizados, né, que os projetos de LGPD nos trouxeram. E eu acho que foi bastante interessante. A experiência da LGPD tem um ponto que é bem relevante, que é o fato de você trabalhar verdadeiramente com uma equipe multidisciplinar. Então, a LGPD ela exige realmente a participação de todos, né? Então, tinha uma discussão muito. O projeto de LGPD é da TI ou do jurídico? Será que é da compliance? Eu acho que não é nenhum desses. Eu acho que o projeto da LGPD é da área fim, é do RH, é do marketing, da área comercial, da área de produção. Esses que são os responsáveis pelos dados e é quem sabe tomar as decisões, né? Muitas vezes a área de TI fica preocupada, mas eu sou o custodiante dos dados. Legal, você tem uma função relevante. Mas a responsabilidade, por exemplo, quem faz a minimização é a área fim, é a área de negócio, não é a área de TI, né? Não são as áreas meios, né? A segunda, terceira linha de defesa. Então, acho que é bem importante esse ponto, porque até o Alberto falou sobre engajamento, né? O engajamento para a LGPD, nós criamos um indicador de engajamento e temos visto realmente que os índices são surpreendentemente altos, ou seja, as pessoas acham um tema importante, as pessoas acham que tem aplicação na vida pessoal e também elas acham que tem grande aplicação no trabalho. E com isso você monta um modelo, né, no qual você chega à conclusão que as pessoas estão mais preparadas ou motivadas para aquele assunto. A LGPD, desde quando começou, né, ela sempre foi tratada de forma negativa, ou seja, sempre foi feita uma abordagem negativa da LGPD. O tempo todo falando da multa, falando da NPD, falando do PROCON e assim por diante, toda hora colocando uma notícia de vazamento. Mas o que pode ser bom, né? Será que esse jogo aí pode ser um jogo de saldo positivo? Pode trazer resultados para o seu negócio? Um ponto que eu acho que é bem importante é que se nós olharmos o ambiente corporativo e se nós olharmos o ambiente de TI diante da LGPD, hoje a gente tem uma realidade muito diferente. O próprio, a própria integração com o fato de ter ocorrido a pandemia, né, ela fez com que a tecnologia mudasse significativamente. Então, hoje, por exemplo, você tem algumas coisas que não eram admitidas antes. Por exemplo, uma empresa que tem uma regra que o ponto precisa ser batido antes da catraca, aí depois a pessoa vai passar na catraca, vai ser registrada na catraca. Isso é uma regra que existe, que com a pandemia já começa a ficar mais difícil. Então, você tem diversos elementos dentro da organização, uma transformação forçada, e a LGPD ela entrou em paralelo com isso. Além disso, as soluções de nuvem desenvolveram muito. E mais, o Shadow IT cresceu. Porque as próprias áreas foram buscar uma série de soluções que não necessariamente a TI passou por elas. Soluções de teletrabalho, de protocolo COVID, soluções para reduzir o papel. Então, uma coisa que eu vejo realmente, dentro dessa visão da equipe multidisciplinar, é a importância, né, do aprendizado contínuo, né, e da busca pela transformação numa LGPD positiva, ou seja, ver que a vinda da legislação, a vinda da LGPD, ela, primeiro, deixou todo mundo muito mais alerta com relação à segurança, então, intrinsecamente, ela ajuda a aumentar a segurança, e também ela precisa ser vista não com a cabeça diante da LGPD, mas com a cabeça de hoje, ou seja, numa realidade de teletrabalho, numa realidade de pandemia, numa realidade o aumento dos crimes cibernéticos, numa realidade da evolução das apps em nuvem. Bom, então eu levantei alguns pontos aqui que são importantes nesse processo. O primeiro ponto é a minimização, ou seja, nós de TI, o pessoal de marketing, sempre aprendeu a coletar o máximo possível de dados. E essa maximização, ela foi maximizada a partir do momento que surgiu o Big Data e que surgiram os sistemas analíticos, porque agora mesmo que eu vou buscar dados, porque antes eu não conseguia processar, antes o storage era caro, agora que o storage está mais barato, a capacidade de processamento aumentou, ainda tem um monte de algoritmo que permite que eu faça uma série de análises, agora mesmo que eu vou buscar dados. Só que a LGPD, ela reduziu esse modelo, ou seja, o objetivo hoje não é o máximo possível, é o mínimo necessário. Então, você não vai ter o mesmo dado, por exemplo, algumas coisas do mínimo necessário. Aquele ponto que
aquele local. Eu não sei se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo a minha tela, Bela? Estamos vendo, estamos vendo. Tá bom. É porque no meu retorno aqui eu não vi, desculpa. Então, o ponto realmente é que você vai diminuir o número de campos no formulário, você vai diminuir o número de dados que você tem, você vai diminuir, por exemplo, aquele sistema que tinha aquela exportação para o Word, ela tem uma característica, né, ou para Excel, que ela vai aumentar a circulação dos dados. Então, tudo isso aí entra num processo de minimização. Uma coisa interessante, uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, é que as pessoas da área fim, elas estão interessadas nisso. É um assunto que elas querem. Elas acham que tem formulário pedindo dados a mais. Elas consideram realmente que algumas integrações não precisavam trazer tantos dados. Elas consideram que quando vão consultar um BI, elas não precisam saber o nome da pessoa que está ali. Esse é um ponto. O outro ponto é ter canais únicos. Vou dar um exemplo clássico, que é o que eu gosto, que é o currículo. Então, antes da LGPD, o currículo vinha de todos os lados, né? Vinha do e-mail, vinha de uma indicação, um papel deixado na portaria, vinha por um sistema de vagas, né? Um vagas.com, um GUP e assim por diante. Ou seja, existiam várias fontes para chegar ao mesmo ambiente. Nós temos visto, né, que as empresas estão dispostas, né, e as áreas estão dispostas a implementar um canal único. O que é um canal único? Você quer mandar um currículo? Chegou por e-mail, você responde para a pessoa, por favor, olha, está aqui o link, nós temos um canal, vai ser melhor para você, nós vamos ter o dado. Você não tem, por exemplo, currículo espalhado num monte de lugar. E outra coisa, né, que hoje o currículo não tem vídeo. Como é que você faz? Você vai trazer para dentro de casa? Então, essas regras básicas, né, para você implementar um canal único, a mesma coisa atestado médico, ou seja, como é que é o atestado médico? Pode ser mandado por WhatsApp, pode ser mandado por e-mail, pode ser entregue para o chefe, aí o chefe manda para a área de SMS. Então, pensar em canais únicos é um ponto que é bem relevante. O outro ponto que eu também vejo importante, né, isso aí realmente me surpreende o quanto que as pessoas têm dados em papel. Não foram poucos os lugares que nós vimos alguém que recebia um documento por e-mail, imprimia e colocava o documento impresso na pasta do funcionário ou numa pasta de saúde ou alguma coisa parecida. E o interessante também, né, e a boa notícia, é que essas mesmas pessoas que fazem isso, elas querem automatizar, elas querem digitalizar. Então, esse é um assunto que já está surgindo, porque quanto mais exposição você tem, imagina, eu vou receber aqui, vou fazer a admissão no funcionário, vou receber os dados dele por correio eletrônico. Aí você recebe os dados dele por correio eletrônico. A partir do momento que você recebeu esses dados, eles já estão no correio eletrônico. Aí você fala, agora eu vou subir esses dados aqui para o meu sistema de RH. Já subiu para o RH. Não, agora eu vou também imprimir para ter esses dados na pasta do funcionário. O mesmo dado das pessoas, e isso acontece sempre, a pessoa se formou, mandou o diploma, a pessoa fez uma atividade qualquer, mandou um documento que você vai lá e inclui, casou, separou, você vai enchendo aquela pasta. Eu acho que hoje tem uma atitude bem interessante e isso ajuda a LGPD, e a LGPD ajuda isso, de reduzir o volume de papel. Um outro elemento que a LGPD é para a organização toda, né? Então, se nós olharmos essa tela, se vocês olharem aí as bolinhas amarelas são as áreas, as bolinhas laranjas eu acho que são os sistemas, as bolinhas roxas não são os sistemas, as laranjas são os processos e essas lilás, aí, o roxo mais claro, elas são as organizações. A organização funciona mais ou menos assim, né? Ou seja, a empresa, a área tem processo, a área usa sistema, esse sistema também é usado por esse processo, e esse sistema usa esse equipamento, ou usa essa nuvem, ou está ligado a esse fornecedor. Aí eu também, por exemplo, na hora que eu vou fazer o pagamento da folha de pagamento, eu tenho o banco. Todos esses elementos são identificados num projeto de LGPD. E uma coisa que a gente tem visto, nós temos feito desenho desse tipo, ou seja, isso aí, na verdade, é consequência de um projeto nosso. É claro que não vai ser um negócio desse todo rabiscado dessa maneira, isso é só para mostrar que você tem diversas linhas, e esse é um projeto pequeno, tá? Nós temos projetos que têm mais de 5.000 links, mas ele mostra que você tem um correlacionamento e funciona por correlacionamento, ou seja, o mapeamento de dados é isso aqui, tá? Quem são as pessoas, quem são as áreas, quem são os processos, quais são os sistemas, quais são os fornecedores que trocam dados.
E aí, obviamente, você vai olhar as suas oportunidades de otimização dentro desse processo. Você pode juntar até equipamento. Eu tenho aqui um data center na nuvem, eu tenho servidores na nuvem, eu tenho máquinas virtuais na nuvem, eu uso ambiente em nuvem, e você vai fazendo aqueles links todos dentro desse modelo e, obviamente, pode ver tudo isso aí também de uma maneira filtrada. O outro ponto é a padronização. Eu acho que a LGPD ela traz realmente a necessidade da padronização. A gente tem visto muitas organizações, por exemplo, que para armazenar arquivo, ela admite ter arquivo em diferentes drives, ou seja, tem Dropbox, tem eTransfer, tem o OneDrive. Também ela tem o servidor de arquivo, também deixa que arquivos fiquem armazenados na máquina das pessoas, muitas vezes na máquina da pessoa da casa dela, porque ela está em home office. Então você tem uma série de ações que fazem com que a sua superfície de ataque aumente. Então, quando você fala, eu quero me proteger contra violações de dados na LGPD, uma das coisas que você tem que fazer é reduzir a sua superfície de ataque. E um ponto que tem é que as câmeras hoje, né, a gente vê toda hora, né, no jornal, tal câmera pegou tal imagem de uma pessoa. Agora eu vi até, estava buscando uns exemplos para cá, eu vi que pegaram lá os PMs beijoqueiros lá em Brasília, que os caras estavam beijando umas mulheres. Aí não sei qual o problema que tem no cara beijar a mulher, mas apareceu. Ou seja, quem foi que deu esse dado foi uma câmera dessas, que está em algum lugar. O ponto é o seguinte, a câmera virou um instrumento de forense. E aí, como é que você regulamenta isso? Você está regulamentando pessoas, são dados pessoais, como é que você justifica? O seu DPO falou sobre aquilo. Tem um cliente nosso, um projeto bem interessante, ele está até montando um case para isso, que ele tem diversas plantas espalhadas, diversas unidades espalhadas, diferentes leis obrigam ele a filmar aquelas regiões, ele filma a área regulamentada e a área não regulamentada, e quando ele foi ver no projeto de LGPD, ele descobriu que em uma planta gravava e armazenava dentro de casa, o outro gravava e armazenava num fornecedor, o outro mandava para a nuvem, o outro não gravava, indo contra a lei. Então você tem uma série de ações e esse cara resolveu fazer o seguinte, padronizou, aproveitou todas as câmeras que tinha, jogou tudo para a nuvem. Felizmente, reduziu significativamente o valor. Então você precisa padronizar, tá? Como que usa pendrive, como que você usa a câmera, como que você usa drive externo, né? O armazenamento em nuvem. E tem um ponto também que é a comunicação efetiva. Eu gosto muito desse modelo, esse modelo aqui é usado na Europa, e é a recomendação na Europa, tá? Você informa para quem você está capturando a imagem, pode ser por segurança, pode ser para contagem de pessoa. Você fala qual é a informação que está sendo monitorada, pode falar se ela está sendo armazenada ou não. Por exemplo, shopping coloca a câmera para contar o número de pessoas, só que não faz sentido ela guardar a imagem. Então ela conta e descarta. Então ela pode colocar ali, ó, nós usamos o vídeo para filmar, mas nós não armazenamos. Qual é a organização que é o controlador e aqui também qual é o contato do DPO. Nota que interessante, uma imagem dessa, né, em breve vai ficar bem comum aqui no Brasil, na Europa já é bem comum, e ela serve o seguinte, todas as áreas que você tem filmadas, você tem que colocar algo disso. Mas ele tem um outro benefício. Sempre que as pessoas da sua organização olharem para isso, vão lembrar da LGPD. Então, são pontos, né, que você começa a criar um modelo realmente efetivo de comunicação. Outro elemento é atualizar sistema, né? Eu lembro da época do bug do milênio, que nós víamos, por exemplo, né, algumas empresas que falavam, vem cá, conserte o seu sistema para que ele não tenha problema no bug do milênio. Outras empresas falavam, não, atualiza, porque se você só consertar, você vai ter um sistema igual, só que sem problema do bug. E gastando o mesmo investimento, você muda o seu sistema e você vai ter um sistema muito mais novo, muito mais recente. Surpreendentemente, tá, uma organização governamental, uma organização estatal, né, ligada ao governo, foi o melhor caso para a gente no caso de RH. Por quê? Porque ele fez a análise da LGPD logo depois de implantar o sistema de recursos humanos. Aí o que acontece? Ele está tudo zeradinho. Os atestados médicos entram direitinho, os currículos, a contratação de jovem aprendiz, todos esses modelos, né, eles já estavam automatizados. Então, é uma coisa bem interessante, é tipo assim, um super melhor caso, que exatamente com um sistema moderno, que o sistema moderno considera a expectativa de hoje. Não considera a expectativa que tem que exportar para Excel, ele manda para o BI, ele cria um web service, né? Ele faz uma integração com a ETL. Outra questão é o inventário de sistemas, né? A área de TI ela tem diversos sistemas, né, estruturados, só que até a LGPD
era muito comum, eu não encontrei nenhuma empresa que fosse diferente disso, a empresa inventariar os sistemas que ela provê, que a área de TI provê. Só que quando a gente vai conversar com as áreas FIM para perguntar para ela quais são os sistemas que elas usam, a gente vê que tem muito mais sistemas do que o que a área de TI fornece. Então tem vários sistemas do lado de fora. Quer exemplo simples? O jurídico usa o PJE para acompanhar o processo, é do Conselho Nacional de Justiça. O financeiro, o IRH, usa o sistema do Internet Banking para fazer o pagamento. Então você tem diversas áreas, né, diversas empresas que utilizam sistemas diferentes e que precisam estar nesse novo inventário. Então, o inventário de hoje não é só o inventário do que está sendo provido pela TI. Ele é o inventário dos sistemas que tratam dados pessoais da organização. E pode incluir aí um monte de coisa, tá? Sistema de benefício, previdência e assim por diante. Então, é importante para a LGPD. Uma coisa que tem acontecido com muitos clientes nossos é isso. Ele usa o sistema de monitoramento da LGPD para ser o seu inventário de sistema, porque ele tem mais sistemas e é mais detalhado. Outros elementos, aumentar o grau de segurança, essa é uma oportunidade essencial para a LGPD. Tá? Ela precisa estar casada com a LGPD. Inclusive, ela tem a ver com a evolução da própria tecnologia. Ou seja, usar senha forte. Usar senha forte e usar 2 fatores de autenticação, eu diria até que é inegociável. Tá? Pô, mas vem cá, o pessoal só consegue trabalhar se for com senha de 8 caracteres. Cara, não pode. Ou seja, senha de 8 caracteres é muito fácil de quebrar. Não é que é fácil, é que dentro do contexto dos ataques cibernéticos como estão hoje, a senha de 8 caracteres é fraca. Tem que mudar, ou seja, tem que fazer uma regra. O login integrado ao AD, ou seja, por que a pessoa vai ter um login para entrar no sistema do plano de saúde, um login para entrar no sistema de prestação de contas, ou seja, trazer, né, os seus fornecedores, falar, fornecedor, vem cá, cara, não dá para ficar você administrando o login do meu pessoal. Integra o seu login com o meu AD. Então, isso são coisas básicas. Segurança no Office também é essencial. Na Módulo, por exemplo, quando nós vamos criar um arquivo Office, seja PowerPoint, Excel ou Word, nós temos que classificar ele. Ou seja, vem cá, qual é o sigilo, grau de sigilo? Isso é automático, senão a gente não cria nenhum tipo de arquivo dentro do nosso ambiente. Segurança em dispositivo móvel, por exemplo, o meu celular pessoal, ele é pessoal, mas eu uso, né, obviamente, o Teams, uso o e-mail, né, o Outlook aqui nele, mas ele tem segurança da Módulo, ou seja, o controle de acesso dele é todo da Módulo. Para eu entrar no meu Outlook, eu tenho que botar a minha digital. Por quê? Porque eu configurei? Não, porque quando instala alguma coisa na Módulo aqui, já vem um pacote, um componente de segurança em cima disso. Trabalhar com nuvem segura, né? O BI, ou seja, boa parte dos vazamentos não são pelos sistemas transacionais, não, tá? São pelo BI. O dado do BI é menos seguro e é melhor estruturado para vazar. Bom, e aí, partindo aqui para o final, tem um ponto que é bem importante para a área de comunicação, para a área de operação, que é a base legada, né? O que eu vou fazer com a base legada? Então, por exemplo, boa parte das empresas que usam marketing, fazem ação de marketing, pré-venda, contato com o cliente, elas têm um desafio, porque fala-se muito em consentimento, legal. Boa parte das empresas que tentaram pegar uma base, vamos dizer assim, fria, e tentar esquentar, mandando uma mensagem para que as pessoas tenham consentimento, tiveram uma decepção muito grande. Porque o número de pessoas que respondem dando consentimento é muito baixo. Então você vai ter uma base de marketing, né? E aí é pior nos casos que você não tinha um CRM, porque quando você tem um CRM, você tem todo o histórico, você consegue desenhar, ajustar aquele legítimo interesse. Então você vai pegar ali parte das pessoas vão ter consentimento. A base da Módulo é assim, tá? Você faz uma análise de legítimo interesse e define. Ó, parte aí, o risco é baixo, legal, eu posso continuar mandando para ele, porque, por exemplo, vocês aqui, vocês receberam mensagem nossa, alguns podem ter consentimento, outros não têm consentimento, e são classificados dentro da nossa base como legítimo interesse. Por quê? Porque vocês já entraram no site da Módulo, já baixaram algum arquivo, já assistiram 3, 4 lives, então nós ficamos confortáveis em mandar. O risco médio são aqueles que estão ali intermediário, não tem tanto relacionamento, você pode até ousar encaminhar mensagem em algum momento. O risco alto, você fala, pô, esse cara é risco alto, o que eu vou fazer? Eu posso descartar, eu posso mandar uma vez por ano. O que eu estou falando é o seguinte, a organização precisa tomar algum risco, tá? Não dá para você ficar sem tomar risco. E aí você vê, eu peguei aqui o do Alberto, ó. O Alberto está lá no nosso sistema de CRM, ele tem uma pontuação, 260. O que para a gente determina, neste caso aqui, outros casos são modelos diferentes,
que o legítimo interesse, que o risco é baixo, médio ou alto de tratar legítimo interesse. Essa pontuação. Então, nós criamos uma equação e, de acordo com a nossa relação com o cliente, se você pegar aqui o e-mail do Alberto, ó, o Alberto, a primeira vez que ele acessou nesse CRM aqui, foi 7/12/2020. Então, é uma conta nova dele, mas nós temos gente que está cadastrada desde de 2011, 2012. Então, esse ponto aqui é bem importante, tá? Porque aí você racionaliza. E também, dentro dessa questão de legitimar o uso, abrir mão de dados é uma coisa bem relevante. Por exemplo, um cliente nosso, ele tomou uma decisão mais ou menos assim, ó. Se eu não tenho nenhum contato da pessoa até 2 anos atrás, eu corto essa pessoa, não vou mandar mais nada para ela. Cara, mas ele mandava muita informação para essas pessoas. E ela, dentro da estratégia de legitimar aquela base, essa foi uma das decisões. Tem várias outras que se tomam dentro desse modelo. Outro elemento é exatamente o tratamento de redes sociais. Pessoal, se vocês têm alguma pergunta, alguma observação, podem mandar no chat, tá? Eu não estou vendo o chat aqui, mas vocês podem ficar à vontade. É o tratamento de redes sociais, né? Ou seja, você aumentar, é muito comum, extremamente comum, a gente ver clientes, empresas que compravam base, tá? Isso aí é muito comum. Tá, onde é que você conseguiu essa base? Ah, cara, eu fiz um scanner em site de internet, eu buscava lá onde tinha um e-mail e capturava para mim. Extremamente comum isso. Extremamente comum comprar base, ou seja, esquentar a base. Hoje existem até alguns modelos que são vendidos de forma legal, mas eu acho que a área de marketing e vendas tem também a oportunidade agora com a LGPD de aumentar o uso de redes sociais. E por fim, né, a questão da automatização de compliance política. Ou seja, a LGPD precisa ser automatizada. A LGPD é o tempo todo. Se você fala, eu vou monitorar DLP, né, Data Loss Prevention, por exemplo, no DLP da Módulo, o DPO recebe 10 mensagens de DLP por dia. Eu vou monitorar aqui o Privacy by Design. Então, tudo que for mudar, precisa consultar o DPO. Você precisa monitorar aquilo, você tem as suas áreas, você tem os seus processos, tem os seus sistemas, tem os fornecedores, aí você vai fazer um contrato novo, aí entra um fornecedor novo que precisa ser avaliado. Então, o DPO precisa realmente ser automatizado. E esse é um processo que compliance é muito feito por planilha, tem muitas empresas feito por planilha, e você pode aproveitar a LGPD para você observar e aí sim automatizar a compliance. Eu acho que esse é um ganho muito grande, né? Não só compliance, como também a políticas. Né? Então, essencialmente é isso. Eu vou publicar no meu LinkedIn esse material, tá? Quem quiser pode ficar, fique à vontade, tá? Você pode entrar no meu LinkedIn por esse QR Code aí também. E contem conosco. Muito obrigado a todos.